Doutora, quais são os principais transtornos do sono? Então, a insônia, né, por si só, ela é considerada um transtorno do sono. Nós temos 2 tipos de insônia, que é a insônia inicial, que é aquela dificuldade para pegar no sono, né, que você deita na cama, não consegue dormir, mas também depois que pega no sono, dorme a noite inteira. E a gente tem a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que ela até deita e dorme, mas dá 1h30, 2 horas, desperta, que ruim. Olha o relógio, né? Nossa, ainda tá tão cedo, daí dorme de novo, desperta de novo. Então a gente tem, e tem a mista também, que daí é uma mistura desses dois, né? Mas então temos esses tipos de insônia. Outro tipo de distúrbio de sono é a apneia do sono, que é muito comum também. A apneia, o que a pessoa parece que sufoca? É a respiração? Assim, basicamente é o ronco. Na grande maioria das vezes, o ronco está associado à apneia do sono. Porque, que nem eu falo para o paciente, eu não estou preocupada com o barulho ou que você está incomodando alguém. Eu estou preocupada porque o ronco, ele está traduzindo uma dificuldade do ar entrar pela via aérea superior, que é o que causa esse barulho, né? E o que significa a dificuldade do ar entrar? Dificuldade de oxigenar o sangue, uma baixa da saturação sanguínea. Você imagina você tá ali dormindo, quentinho, bonitinho, e de repente a tua saturação começa a cair. O que teu corpo faz? Ele entra num estresse, né? Ele pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? É liberada uma porção de hormônios, catecolaminas, frequência cardíaca aumenta, pressão arterial aumenta, e o paciente acorda para conseguir respirar novamente melhor. E muitas vezes a gente consegue evidenciar isso no exame da polissonografia. Existem microdespertares. O paciente nem lembra, porque ele acordou de um jeito tão superficial que ele não chegou a acordar conscientemente e de dizer, nossa, essa noite eu acordei porque eu estava com falta de ar. Ele não vai lembrar. É um microdespertar, que é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo. Para sobreviver mesmo. Para sobreviver, né? Então, assim, isso não é que você, nossa, eu tenho apneia, ronco, eu vou morrer essa noite dormindo. Isso não vai acontecer. Acontece que se você tem apneia do sono e por 5 anos isso está acontecendo, isso gera uma série de alterações no teu organismo, no teu risco cardiovascular. Você falou do exame polissonografia. É aquele que coloca várias coisinhas assim, a pessoa passa a noite na clínica? Existem alguns tipos de polissonografia, dependendo para o que você quer avaliar. O mais completo de todos é esse que dorme no laboratório. Porque esse que dorme no laboratório, você tem mais dados, né? Então, além de ter uma câmera, daí tem vários dados de eletrocardiograma, né? Então, a gente consegue avaliar, inclusive, algumas pessoas que fazem arritmias durante o sono por conta da apneia do sono. Porque aquele grau de estresse é tão grande que a parte cardiovascular da pessoa, pressão chega a níveis muito elevados, acontecem casos de arritmia cardíaca, então a gente consegue diagnosticar com muito mais dados essa polissonografia no laboratório. Mas existe também a domiciliar, que também dá dados, existem algumas um pouco mais simples. Tá certo. Falando ainda de transtornos, o que é a narcolepsia? A narcolepsia, né, ela é um distúrbio do sono em que existem como se fosse ataques do sono repentinos, assim, né? A pessoa às vezes está ali no trabalho, ou às vezes até numa atividade prazerosa da pessoa, num hobby, né? Porque, né, eu tenho paciente que fala, mas às vezes eu tô tentando ler um trabalho da escola e eu começo a dormir. Não, mas é que talvez aquele conteúdo ali é chato. Não é o agradável, é chato mesmo, eu não queria usar essa palavra. Mas é a pessoa que às vezes até em situações do cotidiano tem ataques de sono e necessitam dormir. Né? Isso pode vir acompanhado até com uma paralisia do sono, que algumas pessoas têm, que é uma sensação de que você acorda, é como se teu cérebro acordasse, mas o teu corpo ainda não. Então é algo que para quem tem, assim, é bem assustador, porque quando a gente tem uma fase do sono em que nós temos o movimento rápido dos olhos, que tem o sono REM, o sono não REM, existe uma paralisia da musculatura, né? Então a gente não mexe o corpo, então a gente sonha, mas a gente está parado.
Existe um dos distúrbios também, que é o distúrbio comportamental do sono REM, em que acontecem algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, que é um distúrbio desse sono em que a pessoa tem muito sonho vívido. Então, ela, né, nessa fase do sono em que ela devia estar parada, quando ela sonha, ela se mexe muito. Tem pessoas que caem da cama, se machucam, batem no parceiro, chutam o parceiro, porque o sonho está sendo vívido, literalmente, né? Então, isso também, inclusive, é um distúrbio do sono, que é o distúrbio comportamental do sono REM. E não precisa ser necessariamente um pesadelo. Qualquer sonho, a pessoa se Qualquer sonho. Geralmente, pesadelos, que é comum, né? Todo mundo ter, geralmente tem um conteúdo que é mais agitado. Então, muitas vezes, acabam reportando nesse tipo de sonho. Mas qualquer sonho, né? A pessoa vai se mexer muito a ponto de cair da cama, de se bater na cama, perigoso, de se machucar, né? Realmente até ser perigoso. E pesadelo é um distúrbio de sono, não? Então, é algo que acontece. É algo que acontece, né? Todo mundo sonha, até quem não lembra. Eu não lembro, doutora, eu ia falar, é assustador. Isso não significa que você não sonhou, tá? Então, quando eu lembro é só sobre trabalho e eu tô atrasada. Então, muitas vezes, a gente tem que acordar num período do sono específico para conseguir lembrar do sono. E é muito comum a gente logo quando desperta lembrar, mas se você não fizer um esforço mental, tem pessoas que anotam porque gostam de levar para análise, enfim, né? Você vai acabar esquecendo ao longo do dia, mas isso não é considerado um problema. O que existe é que algumas medicações que agem no sistema nervoso central, como, por exemplo, alguns antidepressivos, algumas medicações para esquizofrenia, para algumas situações psiquiátricas, elas podem sim alterar um pouco o sono, no sentido de causar mais sonhos vívidos, de sensações de pesadelo e sensações de sonhar um pouco mais. Eventualmente isso pode atrapalhar algumas pessoas, podem se incomodar um pouco com isso. Mas daí depende do medicamento. Depende do medicamento, pessoa, né? Da dose, de retirar. Mas por isso que é muito importante essa consulta médica, é claro, para saber, né, se existe medicamento, para saber se esse medicamento pode influenciar no sono também.